sentados, cada um nos seus lugares, em silêncio. Vamos lá. Cada um nos seus lugares, em silêncio, virados para frente e prestando atenção. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre espírito cívico. O que é espírito cívico? Deixa eu pesquisar aqui. Publicitário por isso. Quem sabe? A humanidade sempre. Resumindo, é da humanidade. Cívico vem de civis, em latim, que quer dizer cidade. Nós somos animais sociais, ou seja, que vivem em sociedade. E o habitante da cidade, ele tem direitos e deveres. E ele compartilha com a sociedade ideais em comum, interesses em comum. Adam Ferguson foi um teórico que viveu na transição do século XVIII para o século XIX. Sendo o seu pé, presta atenção, Campos. Ele viveu de 1723 a 1816. Ele vai estudar a sociedade do seu tempo, tentando compreender o modo de funcionamento da sociedade e como os indivíduos se comportam em sociedade. E ele vai destacar a importância do espírito cívico, que é esse espírito de pertencimento a uma cidade ou uma sociedade. E ele vai chegar à seguinte conclusão: a humanidade sempre vagou e sempre se fixou. Então a gente vive migrando enquanto sociedades humanas. E quando nós encontramos um lugar propício, ali nós nos instalamos. A partir do momento que o lugar não é mais propício, a gente migra em busca de um lugar melhor. Tem alguém aqui que já mudou de cidade, de região? Vocês mudaram por quê? Porque ele quis. Minha mãe muda. E sabem estar em busca de quê? Não, só que mudar. De um lugar melhor para viver, não? Não, eu queria mudar, né? Não queria continuar lá. Não está sempre migrando. E se fixou aqui, tem quanto tempo você está aqui nessa região? 6 anos. 6 anos. Infelizmente. Infelizmente, você queria estar aqui não? Você queria estar onde? Na cidade? Qual que cidade? Verdade? Eu vim de São Você Paulo. morava na cidade? Você veio para cá agora. A humanidade sempre concordou. Quando a gente vive em sociedade, em alguns aspectos a gente concorda com a sociedade e com os grupos com os quais a gente convive. Mas ao mesmo tempo a gente discorda, a gente discute. Porque a humanidade sempre viveu em bandos ou em grupos. Porque o ser humano é um animal social que vive em sociedade. Um animal político que estabelece relações de poder. É um animal que se fixa, ele é sedentário, mas ao mesmo tempo nômade, ele vive migrando. É um animal que concorda com os outros animais do grupo, os outros seres humanos, e às vezes discorda e discute. É assim que funciona as sociedades humanas. Em 1748, no século XVIII, Montesquieu publicou uma obra chamada O Espírito das Leis, onde ele vai defender que as instituições políticas, especialmente o Estado, deveriam derivar das normas sociais de uma sociedade. E aí ele vai defender a separação dos poderes, dos 3 poderes. Quais são os 3 poderes do Estado? Vocês sabem, cara? Poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo executa e administra conforme as leis. O legislativo é aquele que faz as leis. Os vereadores, por exemplo, são aqueles que fazem as leis. Os deputados estaduais fazem as leis. Os deputados federais e senadores fazem as leis. Enquanto o executivo é o prefeito, é o governador, é o presidente. Eles executam e administram conforme as leis. E tem o judiciário, que são os juízes, aqueles que julgam conforme as leis.
Por que Montesquieu defendia isso? Porque para ele, o acúmulo de poder poderia levar à corrupção. Então é melhor dividir o poder. E quanto menos poder o grupo tiver, menos o poder de corromper esse grupo terá. E aí, com a divisão dos poderes, o poder vai fiscalizar o outro. Fiscalizando, impede que a corrupção aconteça. Essa era a ideia de Montesquieu. Esse é o espírito das leis. As leis existem para quê? Para impedir a corrupção. As leis existem para quê? Para impedir que a gente faça merda. O espírito da lei é fazer com que a sociedade possa se organizar e manter uma coesão social. Em 1767, no século XVIII também, o Adam Ferguson, que é o autor que está falando, ele apresentou seus pontos de vista num livro chamado Ensaio sobre a História da Sociedade Civil. E ele revela, nessa obra, a preocupação dele com a modernidade, com o advento do capitalismo. O capitalismo estava promovendo o individualismo e o egoísmo. Isso poderia ser prejudicial para o espírito, sim, para a coesão social. Por quê? Porque na sociedade moderna capitalista, cada um agora só preocupa consigo mesmo. Ninguém está nem aí para os outros. Isso pode levar à desagregação social. Ele foi contemporâneo de Hume e Adam Smith. Estava preocupado com o individualismo empregado por esses dois, especialmente Adam Smith. Adam Smith publicou em 1766 a sua obra A Riqueza das Nações. Oi? Nada não. Brincadeira. Isso o quê? Nada não. Brincadeira. Então ele publicou essa obra da Riqueza das Nações, onde ele vai defender a liberdade econômica, a não intervenção do Estado na economia. A economia deve funcionar de acordo com as leis do mercado. As leis do mercado funcionam de acordo com a lógica da oferta e da procura. Quanto mais oferta de um produto, mais os preços desse produto caem. Quanto mais procura por um produto, mais os preços desse produto sobem. E aí, essa sociedade, ela é regida não por interesses sociais, não por solidariedade, não por empatia, não por altruísmo. O padeiro acorda de madrugada para fazer o pão, não porque ele está pensando no bem da sociedade. Ele acorda de madrugada para fazer o pão porque ele está preocupado com ele? Está preocupado com a família dele. Está preocupado em produzir o sustento da sua própria família. O seu próprio sustento. Então o padeiro, ele não faz isso por caridade ou por altruísmo. Ele faz por egoísmo, por interesse próprio. E aí dá as raízes do individualismo. Para Adam Smith, a riqueza das nações não vem das riquezas naturais, como queriam os fisiocratas, como René, o Kesner, estava no trabalho. É o trabalho que gera riqueza, é o trabalho que transforma a natureza e as riquezas naturais em produtos, em mercadorias, que faz uma nação rica. E aí está as bases do individualismo e do egoísmo da sociedade moderna, que o Ferguson vai criticar e vai se preocupar. Para ele, esse egoísmo, essa ganância, essa avareza poderia levar à dissolução social. Uma sociedade que não tem espírito cívico, que não tem solidariedade, é uma sociedade com grande risco de produzir caos social. Em 1877, Karl Marx analisou o sistema capitalista. No primeiro volume da sua obra Capital. Tem 3 volumes, mas só o primeiro foi lançado por Marx, o segundo por Engels e o terceiro por Siebels. No primeiro volume ele faz uma análise do sistema capitalista e mostra como esse sistema econômico é fundamentado na exploração do homem sobre ele faz uma análise da economia capitalista para mostrar que essa economia ela é imoral. Por quê? Porque transforma tudo em mercadoria. Transformando tudo em mercadoria, produz uma sociedade com a qual não há uma preocupação com o ser humano. Na verdade, é uma exploração do homem sobre o homem, do ser humano sobre o ser humano.
No século XIX, em 1893, o Durkheim examinou a importância das crenças e dos valores para manter a coesão social, na sua obra da divisão do trabalho social. E aí vai fazer uma diferenciação das comunidades, da solidariedade mecânica, onde as pessoas vivem ali nas comunidades, sociedades não tão sofisticadas, onde o grupo ali mantém uma coesão graças a crenças compartilhadas, a valores compartilhados e uma divisão bem simplificada do trabalho. À medida que essa divisão social do trabalho vai se tornando mais complexa, a solidariedade permanece, mas agora de forma orgânica, onde os indivíduos colaboram entre si não por altruísmo como nas comunidades, mas agora colaboram de uma forma meio que harmônica, como queria o Adam Smith com uma mão invisível, fazendo com que, ao buscar o interesse próprio, as pessoas passassem a conviver numa sociedade onde as coisas vão funcionando meio que de maneira orgânica. O rim não tem a mesma função do coração, mas ambos colaboram um para a existência do outro e para a existência do corpo como um todo. É assim que funciona a solidariedade orgânica, diferentemente da solidariedade mecânica, onde todas as engrenagens uma dependem da outra. Na verdade, uma, na mecânica, está ligada à outra e é uma coesão muito mais forte. Enquanto nos organismos há uma complexidade muito maior. São as sociedades modernas contemporâneas que a gente vive. Em 1993, o Amitai Etzioni, ele fundou uma rede comunitária para fortalecer os fundamentos morais e sociais da sociedade, fazendo ou tentando fazer o que queria o Adam Ferguson: não deixar que o individualismo e o egoísmo regessem a sociedade, mas sim objetivos morais e sociais que pudessem manter a coesão e não produzissem um risco de dissolução da sociedade. O individualismo vai atomizando os indivíduos da sociedade e eles não se identificam mais nessa sociedade. E aí eles entram num estado que o Durkheim chamava de anomia, perdendo os referenciais éticos, morais. E aí esse estado de anomia pode gerar o que gera a sociedade atual, como crises de ansiedade, de depressão, de angústia. Tem crise de depressão? Oi? Você tem crise de depressão? Não entendi. Você tem crise de depressão? Eu não, tenho ansiedade, um pouco de ansiedade. Eu tenho depressão, ansiedade, doidura. Eu só tenho. São problemas que acometem a sociedade hoje por conta disso. A gente vive numa sociedade extremamente individualista. E esse individualismo nos leva ou nos conduz a um estado de insegurança constante, porque a qualquer momento a gente não sabe, a gente vai ter condições de continuar sobrevivendo, de continuar se sustentando. E aí, precisa estabelecer essas relações de solidariedade. Então o homem nasce em sociedade, o ser humano nasce em sociedade civil e nela permanece. Porque nós somos animais sociais. Animais que vivem em bando, em grupo. E ao viver em grupo, a gente concorda, discorda, a gente migra, a gente se instala. E se não tiver um espírito cívico de coesão, isso pode levar os indivíduos a crises e as sociedades a crises. Crises que podem gerar problemas sociais muito graves, como corrupção, violência. E aí a gente vê o mundo nesse estado que está hoje. Um estado de insegurança, corrupção, de violência. E onde a gente não sabe o que será do nosso futuro. A ansiedade é justamente isso. O sofrimento em relação àquilo que está por vir. Porque você não sabe o que está por vir. Nós temos um estado de segurança constante. E sabemos que a sociedade não está nem aí para a gente. Se der ruim, a gente está fudido e lascado. Então esse é
o pensamento do Adam Ferguson, que lá na transição do século XVIII e do século XIX já pensava em problemas que hoje nós estamos vivenciando na nossa sociedade. E essa falta de espírito cívico que garante a coesão, que faz com que a gente tenha solidariedade e se preocupe uns com os outros. À medida que nós não nos preocupamos uns com os outros, vamos abandonando os outros. Os outros começam a entrar em depressão, a entrar em crise de ansiedade, a ter burnout, crise de estresse, estafa mental. Por quê? Porque trabalha demais, porque fica preocupado demais em garantir o próprio sustento da família. E aí se esgota num trabalho insano, trabalho que não existia nas sociedades anteriores ao capitalismo. Na Idade Média, as pessoas trabalhavam, sim, na hora que o sol nascia até a hora que o sol se punha, mas não tinha essa preocupação maluca de que amanhã eu poderia ficar desempregado, estaria lascado, eu e minha família. Por quê? Porque amanhã, se não tivesse nenhum problema da natureza, eu teria minha terrinha para plantar, para criar os animais no regime feudal. Até no escravismo, o escravo tinha mais segurança. Porque se o escravo trabalhasse direitinho de acordo com o que o senhor queria, ele teria o seu sustento garantido. O senhor não tinha interesse na morte do escravo, porque o escravo produzia riqueza para o senhor. Então, se o escravo não se rebelasse, ele tinha uma garantia. Era uma condição de vida dura, de subserviência, mas ele tinha um teto para morar, tinha comida para poder sustentar. Se ele obedecesse, ele não. Agora que mesmo obedecendo o capitalismo, você pode ser mandado embora amanhã, você pode perder o seu emprego. E aí? O que vai ser de você e da sua família? Está lascado, está ferrado, vai morrer de fome, está rua, está pedindo de mendigo. Compreenderam o pensamento do Adam Ferguson? Alguma dúvida? Não. Então por hoje é isso. Eu tenho uma. Diga. Qual é a sua dúvida? Eu tenho essa de manga. Semana que vem vai inventar um feriado, então isso é só na outra. Eu voltei dois cachorros, o reto e o repete. Quando sobrou? O reto foi embora. E quem sobrou? Você fala repete, você vai ficar repetindo até amanhã.